Fala galera, beleza? Cara, muito bom estar com vocês. Nós estamos começando mais um bate-papo Se Liga e hoje nós vamos falar sobre seguir a Jesus, a dura missão de seguir a Jesus. Então, respondendo às suas perguntas, é que nós vamos trocar uma ideia, um papo legal. Para isso, nós temos aí dois convidados especiais. Nós temos o pastor Tiago Jaqueto, um dos pastores da comunidade. Está contigo. Olá, Lucas, para o outro Lucas também, muito bom estar com vocês aqui e seguir a Jesus, eu faço isso desde os 16 anos e é a jornada mais significativa que alguém pode trilhar ao longo da sua existência. Aí sim, hein? E aqui também está o meu brother, meu xará, Lucas. Vai lá, meu brother, lança. Fala, gente, tudo jóia? Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. E seguir Jesus é o maior privilégio que alguém pode ter na sua vida. Show de bola, muito bom. Para a gente iniciar o papo, eu queria pedir para o pastor Tiago Jaqueto orar por nós. Ok. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos pessoalmente, mas virtualmente. E obrigado por aqueles que vão assistir e participar desse bate-papo com as suas perguntas e também levando no seu coração a mensagem. Embora seja um momento singelo, que o Senhor nos abençoe nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então, respondendo as polêmicas perguntas da galera. Né, Lucão? Você que o diga aí, quando você... Quando o Lucas deu uma pergunta, a galera falou assim, cara, é de adolescente mesmo essas perguntas, né? Mas vamos lá, galera. A primeira pergunta, então, vai aí para o Tiago. Por que Jesus, às vezes, falava para não contar para ninguém o que ele fez? E aí, Tiago, por quê, cara? Isso é o Marcos que faz isso, no Evangelho de Marcos, e os teólogos chamam isso de segredo messiânico, porque no Evangelho de Marcos, o grande assunto é a identidade de Jesus. E ela vai se revelando ao longo do caminho do discipulado, né? O Evangelho tem três partes, uma que é a resposta em relação à identidade de Jesus, a segunda parte é a caminhada a respeito de como discípulo de Jesus, e a última em Jerusalém, quando Jesus ele se revela na cruz. Então, Jesus ele dizia isso porque as pessoas ainda não tinham conhecimento completo de quem era Jesus, e por isso elas precisavam caminhar como discípulos ou discípulas de Jesus. E o conhecimento de Jesus não vem de você sentar numa sala e ter uma aula. Ele vem no dia a dia, de você segui-lo no dia a dia, e aí você vai conhecendo Jesus. Então, ele dizia isso porque o conhecimento de Jesus, ele não se dá de uma vez, mas ele se dá na caminhada. Legal, legal. Eu ia te pedir para você complementar, fazer essa relação com o tema, mas você fez no final, muito bom. Mas, Xará, complementa aí, meu brother, o que você acha? Cara, eu acho que não dá para complementar, né? Isso é muito ousadia, né? É muito ousadia, né, cara? Eu não sei, Thiago, me corrija, por favor, se eu falar besteira, tá? Mas eu tenho uma sensação que tinha uma expectativa messiânica, né? Uma expectativa de quem seria o Messias e que tipo de coisas ele faria. Eu imagino, aí é totalmente especulação aqui da minha parte, eu imagino que Jesus estava agindo de forma estratégica para ir dosando assim, a sua revelação, e enquanto ele ia desconstruindo a antiga imagem de quem seria o enviado de Deus e de qual seria a sua missão, ele ia desconstruindo essa imagem, construindo a imagem correta conforme ele fosse se revelando. Então, eu não sei, eu imagino que talvez tenha algum tipo de ajuste de expectativa. Né? Mas, sim, sendo bem honesto aqui, é bem especulação da minha parte. Eu não sei se é isso mesmo, não, tá? Mas você se eu estiver errado, por favor, fala aí para o pessoal não ficar bem então, já que é assim, Thiago, então complementa aí, tá certo? Não, tá certo. É porque, como eu falei, é o Evangelho de Marcos que apresenta isso. É interessante que logo no início, no primeiro versículo do Evangelho, esse é o Evangelho de Jesus, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A identidade só fica escancarada quando Jesus morre. Por quê? Porque a gente sabe quem é Jesus na cruz. Então você segue Jesus até a cruz, e na cruz você entende quem é o Messias. Então, nesse sentido, o que o Lucas disse é verdade. Havia uma expectativa de um Messias mais político,
E Jesus, ele é o Messias político, no sentido mais abrangente da palavra, mas não como os judeus esperavam e esperam ainda, né? Então é isso mesmo, é uma construção do conhecimento de Jesus na caminhada e que se dá de maneira, no clímax, na cruz. Legal, show de bola. Olha o alívio Xará, aqui, ó. segunda... Ufa, né? Segunda perguntinha para você, essa é braba, cara, essa é braba. Por que seguir Jesus é morte? Não entendi. A gente está conversando com o texto base de Marcos, capítulo 8, versículo 34, né? Aquele que quer vida após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então eu falo para a galera, o seguinte, para seguir a Jesus tem que ter morte, tem que morrer, né? Então, assim, me ajuda aí, Xará, que eu acho que não ficou claro, me ajuda aí a responder essa pergunta para essa galera. Cara, recentemente eu estava relendo um livro que me marcou bastante, que é o Deleitando-se na Trindade, que é do Michael Reeves, pela editora Monergismo. E por que eu estou citando esse livro? Porque nesse livro ele traça de forma bem assim, panorâmica a história bíblica, criação, queda, redenção e consumação, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito, a partir da Trindade, né? E qual que é a grande questão para mim? É que ele mostra, desde antes da eternidade, a partir da relação que a Trindade tem, que não existe espaço para egoísmo, para uma vida autocentrada, para organizar a realidade a partir do que eu gosto, a partir do que eu quero, né? Usando as coisas, usando as pessoas, manipulando tudo para que o mundo responda às minhas próprias vontades, né? Esse padrão não existe na Trindade. Quando Adão e Eva caem nessa perspectiva de egoísmo, é nesse momento que há uma ruptura entre o relacionamento das pessoas com Deus, das pessoas com as pessoas e das pessoas com a criação. Quando Cristo vem para trazer a redenção, ele vem para transbordar a vida, exatamente igual ele já via na Trindade acontecendo, né? E nesse ato ele vem de uma forma bastante generosa, né? Ele vem se doar, ele não vem para ser servido, mas ele vem para servir, ele vem para dar vida como ele vê o Pai dando vida por toda a eternidade e tudo mais. Então, o padrão de vida de Deus, o padrão que, inclusive, né, a gente vai ver Jesus resumindo, ressuscitando aí, ou trazendo aí a mesa de volta, né? O Antigo Testamento, tanto o Deuteronômio quanto o Levítico, o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, todas essas coisas mostram para a gente que o padrão perfeito de vida de Deus, que nós quebramos e que ele veio restaurar, é um padrão de vida voltado para o outro, né? O Evangelho de João, por exemplo, vai trazer isso com frequência, né? Jesus, quando ele é acusado de se glorificar, ele vai falar, não, eu não me glorifico, eu glorifico ao Pai. Quem me glorifica é o Pai. Então tem essa troca, né? Sempre de um voltando para o outro, nunca uma perspectiva de egoísmo. E quando Cristo fala sobre negar a si próprio, ele está caminhando nesse padrão do próprio Deus, né? O padrão que a Trindade tem, que nós quebramos e ele retoma, ele restaura na gente, que vai ser pleno na eternidade, quando não tiver mais resquício algum de pecado na gente, de egoísmo. Então, por isso que seguir a Jesus é morte, porque é uma negação de um padrão egoísta e autocentrado. E o que é curioso é que o próprio Jesus, agora eu vou ser sincero, não tenho certeza se é em Mateus ou em Lucas, mas que ele vai dizer que justamente quem perde a própria vida, né, quem abre mão da própria vida por amor a Cristo, é justamente a pessoa que passa a achar a vida, né? Porque essa morte é uma morte numa perspectiva pecaminosa, né? É uma morte, é uma frustração para o homem pecador que deseja ser o centro de tudo. Mas para a pessoa que é regenerada, que tem uma nova vida no espírito, que está liberta de tentar concluir aí os próprios desejos, isso passa a ser vida de verdade, porque aí a gente é inserido no padrão de vida bom e perfeito que Cristo sempre experimenta, né? E ele descreve em João 17:3, inclusive, que é basicamente um relacionamento com Deus e com o Filho, né? Com Jesus Cristo. Legal, muito bom, muito bom. E aí, Thiago, o que você fala para nós aí? Usando a linguagem de Paulo em Romanos capítulo 6, fica a dica da leitura para os nossos teens. É necessário morrer porque só é possível viver para Deus se antes nós morrermos para nós mesmos. Ou seja, a gente morrer e desistir de viver para nós mesmos. Porque nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Então,
Não há outro caminho a não ser morrer para nós mesmos, ou seja, abandonar os nossos desejos, as nossas ambições antes de Cristo, os nossos sonhos antes de Cristo, porque só é possível viver para Deus se antes nós morrermos para nós mesmos. Então é esse tipo de morte que Jesus exige daqueles que se dispõem a segui-lo, né? É lógico que nós teremos outros sonhos, outros planos, mas agora todos submetidos à vontade do nosso novo Senhor, que no caso é Jesus. Muito bom, muito bom. Às vezes a galera costuma confundir, né? E meu receio é que eles entendessem talvez essa morte como uma proposta literal, né? Mas não é, né? Mas é uma negação, né? É uma renúncia daquilo que nós entendemos, daquilo que nós fazemos e que nós queremos, assim, de modo único, agradar o nosso ego, né? Então, é morrer para isso também. A terceira pergunta vai lá para o meu amigo Tiago. Tiago, essa aqui é braba, hein, cara? Você está preparado aí, não? Não. Eu Manda. posso seguir a Jesus do meu jeito? Tipo, no meu tempo, da forma que eu penso? Eu acho que foram 3 perguntas em uma aqui, né? Foi um misto de perguntas aqui, né? Mas e aí, cara? Tá contigo essa braba ainda, bem que foi para você. Não, você não pode seguir a Jesus do seu jeito. Você precisa seguir a Jesus do jeito dele. Então, no tempo dele, do jeito dele, a maneira dele, o jeito de pensar dele, o jeito de amar dele, o jeito de tocar as pessoas dele, o jeito dele. Então, não existe um Jesus à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí está a linha tênue entre aqueles que realmente são discípulos e aqueles que admiram Jesus. Aqueles que admiram Jesus escolhem em Jesus algumas coisas que eles gostam, um belo discurso, um bom ensino moral, ético e assim por diante. Os discípulos, mesmo naquilo que eles discordam ou naquilo que é difícil de aceitar, eles se submetem a Jesus. Então, a resposta bem direta é não, você não pode viver de acordo com o seu jeito, você tem que se submeter 100% a Jesus. Esse é o ponto. Eita, segura essa. Ô, Xará, deixa eu pegar a resposta do Tiago e complementar com pergunta, não com a resposta, que eu também não sou ousado de complementar esse homem, esse biblista. Mas, cara, de forma prática, assim, de forma aplicável para o adolescente, isso que o Tiago falou, como é que você acha que pode ser direto para aquilo que eles vivem, né, no dia a dia? Porque assim, a gente não consegue sondar um coração do adolescente quando ele faz essa pergunta, né? Então a gente não sabe, você falou assim, tipo, eu posso seguir do meu jeito, fazer o que eu quero e depois eu arrepender do meu pecado? Tipo, mas assim, para os nossos dias, a gente não se assusta se for essa a intenção, né? Mas assim, de forma prática, aplicável, cara, o que você complementa nessa resposta aí do Tiago? Tá, de forma aplicável, cara. Não estava no script, né? Essa você me pegou de surpresa, hein? Mas é que assim, eu vou ser bem sincero, eu não tenho trabalhado tanto com adolescente, então eu não conheço tantos desafios atuais de um adolescente. Eu vou imaginar, principalmente pelos que eu vejo aí, né, que eu tenho um pouco mais de contato, que alguns desafios que eles vão ter tem principalmente a ver assim, com sonhos ou perspectiva de futuro, né? Enfim, o que fazer com a própria vida, etc. E a ideia de ser aceito num grupo também. São alguns desafios que eu percebo bastante, né? Cara, e assim... Você acha que para aquilo que eles têm como meta de vida, né? Por exemplo, a gente percebe que hoje os adolescentes eles têm facilidade em fazer do seu sonho um ídolo, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho que a consequência disso é eles inverterem a ordem. Por exemplo, exato. Eu ouvi de um casal de pais que falaram assim, pois é, minha filha passou na faculdade, na universidade, e passou no conservatório, e ela está super feliz, só que assim, por outro lado, ela vai ter muito pouco tempo, né, para o grupo pequeno. Aí eu peguei e falei assim, mas espera aí, agora que ela está conquistando aquilo que ela tanto almejava, né, agora que ela tem que ser grata e estar mais envolvida. Então, assim, eu acho que situações como essa, né, Xará, pode fazer com que a pessoa entenda
que seguir a Jesus pode ser do formato dela, no tempo dela, né? Sim, boa, legal, cara, obrigado. Um contexto mais tangível assim ajuda bastante. E eu acho que é bem isso mesmo. A ideia de seguir a Jesus Cristo pressupõe que a prioridade é ele, né? E assim, sonhos são bons, planos são bons, projetos são bons, mas principalmente quando eles estão submetidos debaixo de Cristo, né? Cristo é que dá significado para todas essas coisas, que sustenta tudo isso. Eu costumo falar brincando que a nossa vida é como se fosse a lua que reflete a luz do sol. Se a gente apaga o sol, não tem mais lua brilhando, né? E a nossa vida é a mesma coisa. Tipo assim, o conservatório é muito legal, ser aceito pelo grupo é muito legal, enfim, ter projetos, participar de coisas, ter reconhecimento, tudo isso é muito especial. Eu não acho que é ruim em si mesmo. Mas é problemático quando a gente passa a imaginar que o que a gente sente de bom e o prazer que vem dessas coisas tem origem nelas mesmas, a ponto da gente negociar todo o resto e viver em função disso. A gente não pode negociar a primazia, assim, a prioridade que Jesus tem na nossa vida, porque é dele que irradia todos os prazeres que a gente experimenta na vida. Elas saem de Cristo, refletem nessas coisas e vêm até nós, né? Então, tipo assim, ser aceito pelo grupo, sei lá, ter visibilidade nas redes sociais, no TikTok, sei lá, é legal. Não acho que é ruim necessariamente por si só, mas legal. Não faz sentido negociar Cristo, porque se você tira Jesus da jogada, é a mesma coisa que você cortar o galho da árvore que você está sentado. Você vai cair inevitavelmente, né? Boa, muito bom, Xará. Show de bola, cara. Xará, mas assim, para a gente partir já para o final, uma perguntinha para você, muito fácil, essa é muito de boa, assim. Por que seguir Jesus? Por que seguir Jesus parece ser tão difícil? Será que a gente pode partir de um pressuposto da pergunta do parecer ser intencional? Significa que se parece é porque eu não estou seguindo, então eu preciso saber antes para começar a seguir. E aí, o que você acha? Cara, eu acho legal essa perspectiva, né? Porque no Evangelho de Lucas tem aquele momento, né, que Jesus apresenta as dificuldades do discipulado, as dificuldades de negar a si mesmo e seguir Jesus Cristo. Tipo assim, e calcula isso antes, né? Calcula essa dificuldade antes de você vir, porque realmente é difícil, né? Então é sábio. E eu também achei interessante a palavra parecer na pergunta, porque uma coisa que parece não necessariamente é. Eu acho que a gente precisa olhar para a dificuldade de seguir Jesus a partir de duas perspectivas. De uma pessoa que não tem a vida do Espírito Santo nela e da pessoa que tem a vida do Espírito Santo nela, né? Do lado da pessoa que não tem a vida do Espírito nela, é 100% difícil, porque seguir a Jesus pressupõe que você vai fazer o que Jesus fez, você vai caminhar nos trilhos que Jesus caminhou, e Jesus morreu na cruz, né? Tipo, resumindo muito, foi isso. Ele negou a si de tal forma para dar vida para outras pessoas que ele morreu, né? E se você está seguindo Jesus, em tese, você vai caminhar nessa direção também. Você vai se negar constantemente para que outras pessoas possam ter acesso a Cristo também. É claro, assim, gente, a proporção é completamente diferente. Você não vai morrer para salvar ninguém. Não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, tanto quanto for possível, a generosidade de Cristo vai ser presente na tua vida. Você vai negar você vai negar o poder de decisão da sua vida e vai confiar nele. Você vai confiar esse poder de decisão no Senhor da tua vida. Então, para pessoas marcadas por egocentrismo, por um desejo de autonomia, por mandar na própria vida, realmente, seguir a Cristo é extremamente difícil. Agora, quando você considera uma pessoa que tem a vida do Espírito Santo nela, seguir Jesus deste lado da eternidade, antes da morte, continua difícil, mas é possível, porque graciosamente o Espírito Santo te capacita. É difícil pra caramba, né? Tipo assim, você tem reminiscências, lembranças do pecado, você lembra alguns caminhos das pedras que te facilitam encontrar alguns prazeres de uma forma mais fácil, né? E você sabe que se você apertar 2, 3 botões, em determinado contexto que você gosta hoje,
vai acontecer. Mas você tem consciência que não é bom, você tem a capacitação do Espírito Santo para negar isso, e você tem o desejo de negar isso, como Paulo vai falar. Agora eu não tenho certeza, eu acho que em Filipenses, né? Enfim, se alguém lembrar, me corrija, por favor. Né? Mas ele exorta os seus leitores a ponham em ação a salvação de vocês, porque vem de Deus tanto querer quanto efetuar. Né? Então, é difícil, mas Deus dá tanta vontade para vocês quanto capacita vocês a conseguir fazer isso. Né? Então, continua Legal. Difícil, mas é mais realista. Mais possível. Ou seja, a boa notícia vai continuar sendo difícil. Vai continuar sendo difícil. Mas depois que você morrer e ressuscitar em Cristo plenamente, de espírito e corpo, cara, aí vai ser deslizar no tobogã amanteigado. Ô, Thiago, cara, na sua visão, cara, eu sei que você já trabalhou com adolescentes, né, que você me falou. Tem muito tempo, né, Thiago? Muitos anos atrás, né, na verdade, assim. Cara, os desafios da nossa geração para seguir a Jesus, né? Vou tentar pensar a partir da mente do adolescente que fez a pergunta. Por que ele partiu do pressuposto de que parece ser difícil seguir a Jesus no nosso contexto, na nossa cultura, na nossa realidade? Então, como disse o Lucas, não só parece, como é difícil seguir a Jesus. E sempre foi difícil porque seguir a Jesus implica em deixar de ser o centro da sua própria vida, do mundo, né? Pelo menos dentro da sua perspectiva. E os adolescentes hoje, eles são criados de uma maneira que muitos deles se sentem o centro do universo. E a vontade deles tem que ser feita o mais rápido possível, as coisas que eles querem devem ser atendidas o mais rápido possível. Só que quando você segue a Jesus, há uma mudança no trono. Você deixa de ser o centro da sua vida e o Senhor passa a ser o centro da sua vida. Então, é por isso que é difícil seguir a Jesus. E por isso que é uma luta diária. Não é uma luta que acontece só uma vez na vida, mas todos os dias nós temos que tomar a cruz e seguir a Jesus e morrer um pouco mais para nós mesmos e viver para a glória de Deus e assim por diante. Então, é difícil. Agora, quando um adolescente entende isso, essa é a fase mais significativa e o adolescente faz uma mudança de 180 graus. Ele consegue, quando ele entende quem é Cristo, ele muda realmente de vida, ele passa a viver para a glória de Deus. Foi isso que aconteceu comigo, eu fui convertido quando eu era um adolescente. É muito difícil porque os nossos desejos são todos confrontados e transformados por Deus, mas esse é o caminho. Então é difícil, mas eu acho que viver para nós mesmos é muito mais difícil, é muito mais penoso. Então, o negócio é se submeter a Jesus e viver do jeito que ele manda e ponto final, né? Para fechar, o texto que o Lucas cita é Filipenses 2, 12 e 13, para quem quiser depois ler. O homem sabe de coffee, aí se você perguntar onde é que você quiser, Xará, ele responde aí para você, viu? Rapaz. Outro cara, mas assim, eu tava lendo esses dias, João 6, né, dos discípulos falando com Jesus, Jesus, essa palavra é dura demais para mim, eu acho que essa parada não é para mim não, eu vou sair fora aí, né? Aí, tipo, eu fico imaginando Jesus falando assim, não, vem cá, vai dar tudo certo, não, você vai me seguir, a gente vai passar junto. Jesus pega e vira para os outros e fala assim, e você não vai sair fora também, não? Tipo, é pesado mesmo. E aí, não vai vazar também? O que vocês querem, né? Então, assim, é duro, né, cara? É duro. A última pergunta, então, para a gente fechar com chave de ouro, cara. Essa pergunta aqui, Tim Keller ia gostar de responder ela. Tiago, tem que fazer tudo para seguir a Jesus? Ou seja, tem que ser um legalista? O que tem que fazer para seguir Jesus? Não, ninguém segue Jesus pronto. O que a gente começou a responder lá, o chamado para o discipulado é você começar a caminhar sem entender muito bem o que está acontecendo. Se você lê o chamado de Jesus para os discípulos, é assim que acontece. Eles começam a seguir Jesus, eles não entendem muito bem. Eles têm um monte de dúvidas, eles falham bastante. Isso é normal. Então, o seguir a Jesus é um passo de fé. Você ouve o chamado de Jesus e você segue. E não precisa estar pronto. E, na verdade, nós nunca estaremos prontos desse lado da eternidade, usando a linguagem que o Lucas usou, né? Mas é claro que é importante que nós vamos crescendo
no conhecimento de Jesus. Na teologia a gente chama isso de processo de santificação também. Então, não precisa estar pronto, mas precisa dar um passo de fé e ter um coração disposto a, dia após dia, se submeter a Jesus, conhecê-lo um pouco mais. E esse é um processo que leva a vida inteira, meu amigo, a vida inteira. Brabo demais. Xará, pra gente finalizar, meu brother, o que você acha, cara, dessa pergunta aí, cara? O que o moleque tava na mente aí, velho? Cara, genial. Eu acho que ele pensa, né, a pessoa, ele, ela, algo que é meio que geral na mentalidade das pessoas, né? As pessoas costumam pensar, inclusive, teve uma jovem da nossa igreja que o processo de conversão dela se passou numa conversa em que eu, assim, depois de horas conversando e a gente orando junto, ela entendeu que para ela poder ser batizada, ela não precisava estar com a vida perfeita, né? Tipo assim, sem qualquer ponto de vazamento, né? Que é isso que o pastor Tiago levantou, né? Você inicia uma jornada de santificação, de se tornar mais parecido com Jesus, que vai culminar no dia de Cristo, né? Na eternidade, né? A gente vai terminar essa vida sem estar perfeito ainda, né? Quando a gente ressuscitar em Cristo, no dia de Cristo, a gente vai ter essa santificação plenamente concluída, né? E, cara, se eu puder, eu gostaria de contar uma ilustração que eu vi uma vez que me ajudou muito a entender isso, né? A ilustração era basicamente assim. Você imagine, né, que você, assim, é um morador de rua, alguém cheio de carências, com uma roupa que não é adequada, sem alimentação, sem modos de comportamento social, etc., sem vocabulário para conversar, segundo, assim, o padrão social vigente, tudo mais, né? E aí, por alguma razão XYZ, a rainha da Inglaterra decide te adotar. Ela te viu ali na rua, tal, quero adotar você. Beleza, ela foi lá e te adotou. Ela assinou teu nome, foi no cartório, tudo bonitinho. Daquele momento em diante, que ela assinou os papéis, que o juiz reconheceu tudo, você é oficialmente filho da rainha. Oficialmente, o que você passa a ser, então? Um príncipe, certo? Só que, cara, só porque esses papéis foram assinados, você passou a entender dos quadros que decoram o palácio, das suas funções políticas como príncipe, você passou a saber como se alimentar com aqueles milhares de talheres na mesa, né? Você não sabe se comportar, se vestir, você ainda não sabe. Agora, o que vai acontecer? Desse momento em diante, você vai aprender a ser aquilo que você já é, graciosamente, né? Você não merecia ser adotado, você não fez nada, né, para a Rainha Elizabeth olhar para você e falar assim, nossa, eu preciso adotar esse cara, não posso passar a minha vida sem ter esse cara aqui comigo. Ela quis, né, nessa imagem hipotética, ela quis te adotar. E do momento que ela te adotou para frente, você já é filho dela, você é um príncipe, acabou. Mas agora tem um novo processo que é aprender a ser um príncipe. Aprender a deixar de ser um morador de rua e a se comportar como um príncipe daqui para frente. E aí é um processo longo. Por isso que é pela graça, por isso que é pelos méritos de Jesus, né? A gente poderia responder essa pergunta assim: tem que fazer tudo certo para seguir a Jesus? Sim, só que Jesus já fez tudo certo, então você não precisa mais fazer. Agora, ele já fez tudo certo. A partir de agora, você vai aprender a viver o certo que ele já conquistou para você. Entendeu? Boa, muito show, muito bom. Cara, para a gente finalizar, então, eu queria que vocês dessem esse momento final aí, cara, para os adolescentes, que é aquele conselho para ir de encontro ao coração, para eles aplicarem aquilo que vocês falaram. Então, Tiago, cara, manda para eles aí o que vocês acham o que você acha que eles podem fazer de forma prática para seguir a Jesus, para entender essa missão. Tá com você. Bom, caros adolescentes, vocês são alvos de propostas de vida o tempo todo, de vidas que supostamente valem a pena ser vividas. Mas todas essas propostas que nós recebemos do mundo, a gente chama, elas são palha. Você pôr fogo, ela faz assim. A única proposta de vida que vale a pena ser vivida é aquela que Jesus faz para nós. Essa proposta vale a pena ser vivida na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta e na velhice. Todo o tempo. Então, eu sei que às vezes as propostas que nós
recebemos são sedutoras, mas elas sempre vão dar em lugares muito ruins e que vai machucar muito seu coração. Por isso, de acordo com o tema da nossa conversa hoje, é realmente um desafio seguir a Jesus, mas essa é a vida que você nunca vai se arrepender de ter escolhido e de ter trilhado como um seguidor ou uma seguidora de Jesus. Deus te abençoe nesse processo e nessa jornada. Amém. Xará, tá contigo, Lucão. Manda aí. Show. Cara, para mim, que fez muita diferença na minha jornada pessoal foi entender a ideia de compromisso. Eu sempre fui muito levado por ondas de sentimentos e pensamentos do meu momento ali, né? E aí tinha momentos que a onda me levava lá em cima e tinha momentos que ela ia lá embaixo, né? E a minha vida deu um up, assim, deu um boost legal pra caramba de crescimento com Deus, enfim. Quando eu entendi que eu não dependo necessariamente de sentimentos para seguir a Cristo, etc. Né? Que eu busco Ele por compromisso. Então, se eu deixando aqui uma palavra de aconselhamento, eu deixaria essa. Caminhe com Jesus por compromisso. Às vezes você não vai estar com vontade, às vezes você não vai sentir nada especial, né? Enfim, essa semana mesmo isso aconteceu comigo. Eu estava mega mal, não conseguia orar direito e baseado nessa ideia de compromisso, eu fui até Deus de coração rasgado e tipo, ó Deus, eu não tô legal, não consigo nem orar direito, mas eu sei que é do Senhor que vem palavras de vida eterna, então, por favor, haja graciosamente comigo e pastoreie meu coração, cuida de mim, me abraça, por favor, né? Não porque eu estava afim, né? Porque eu não estava nem um pouco afim, mas porque eu entendi, eu aprendi essa questão do compromisso. Eu acho que é isso, cara. Galera, tô falando diretamente para a galera, tô falando aqui pro Canguçu, né? Não, falando aqui para vocês, adolescentes. Não deixe que as suas emoções guiem teu relacionamento com Deus, né? Emoção é bom, mas é um fruto que vai surgir da ideia de compromisso, tá bom? Boa, boa. Pessoal, muito bom, obrigado aí. Obrigado, Thiago, obrigado, Xará. Muito legal aqui esse momento. Deus falei muito com vocês e, se liga, aí vai estar no YouTube, tá? E vai estar também no podcast do Chácara Team, beleza? Xará, você ora por nós então, para a gente finalizar? Beleza. Deus amado, obrigado porque a gente pode te chamar de pai, obrigado porque a gente pode ter comunhão contigo. A gente não te procurava, Pai, e foi o Senhor que veio na nossa direção, e por isso a gente se sente extremamente privilegiado e agraciado. Que o Senhor derrame teu Espírito sobre nós constantemente, nos alimente da tua vida, nos ajude nessa jornada, que é aprender a negar a gente mesmo, Deus, e abraçar a vida que jorra do Senhor. Que a gente possa, Deus, ver o mundo a partir dos seus olhos, pensar como o Senhor pensa, sentir como o Senhor sente, desejar como o Senhor deseja, de forma que a gente tenha comunhão plena contigo, com os nossos amigos, com a família e com o mundo que o Senhor criou para a gente caminhar nele também, Deus. Eu te agradeço por esse trabalho, peço que ele seja aí ferramenta nas tuas mãos para abençoar muitos adolescentes e ajudá-los a se tornarem discípulos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que eu já te agradeço. Amém. Amém. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Falou, pessoal. Abraço. Abraço.